Olá, pessoal! Já na nossa disciplina de ciências, nós iremos para a página 216, iremos estudar as misturas. Diz assim, ó: como as massas de modelar são divertidas, elas são macias, coloridas e adquirem diferentes formatos. Você sabia que dá para fazer massa de modelar em casa? Para isso, basta misturar sal, farinha de trigo, água, óleo e corantes. As misturas estão presentes em diversas situações do nosso dia a dia. Neste capítulo, vamos estudar as misturas e seus componentes, tá bom? Ó, aqui tem a criança brincando com massinha de modelar. O que é uma mistura? Para iniciarmos o estudo sobre as misturas, leia a situação a seguir. Aí nós temos essa situação, gente. Nossa, essa vitamina está deliciosa. Como você fez, mamãe? Como você a fez, mamãe? Que bom que você gostou, Jéssica. Para fazer essa vitamina, eu misturei abacate, leite e açúcar. Depois bati tudo no liquidificador. Aí nós vimos aqui, gente, uma mistura, não foi? Assinale os ingredientes que a mamãe de Jéssica usou para preparar a vitamina. Aí você vai marcar os ingredientes que ela utilizou. Para fazer a vitamina, a mamãe de Jéssica misturou vários ingredientes. A vitamina é um tipo de mistura, pois ela é composta por 2 ou mais componentes. Nesse caso, o leite, abacate e açúcar. Então, gente, mistura é quando utilizamos 2 ou mais componentes, certo? As misturas estão presentes em toda parte e fazem parte do nosso cotidiano. Observe ao seu redor. Existem diversas misturas, inclusive você está respirando uma delas nesse momento. De que mistura estou falando? Qual é, gente? É o nosso ar atmosférico, certo? Ele é composto por vários gases, ok, pessoal? Componentes de uma mistura. Uma mistura é formada por 2 ou mais materiais, os chamados componentes da mistura. As misturas e seus componentes podem ser sólidos, líquidos ou gasoso. Veja os exemplos a seguir. O atmosférico é uma mistura gasosa. Ele é formado por diferentes componentes gasosos, como os gases nitrogênio, oxigênio e gás carbônico, além do vapor de água. O álcool etílico hidratado é uma mistura líquida. Ele é formado por diferentes componentes líquidos, como o álcool etílico e a água. A granola é uma mistura sólida. Ela contém diferentes componentes sólidos, como aveia, castanhas e frutas secas. Tá aqui, ó, nós vimos 3 tipos de misturas. A gasosa, que foi o atmosférico, que ele é composto pelo gás nitrogênio, gás oxigênio e gás carbônico. Nós vimos o álcool etílico, que ele é uma mistura líquida, ele é composto pelo álcool etílico e a água. E nós vimos o sólido, que é a granola, que ela é composta com aveia, castanhas e frutas secas. Então, vimos 3 tipos de mistura: gasosa, líquida e sólida. Além disso, muitos componentes de uma mistura também são misturas. As geleias são exemplos de misturas, geralmente compostas por água, frutas e açúcar. As frutas também são misturas formadas por componentes como carboidratos, vitaminas e água. Aí nós temos aqui, ó, o pêssego e geleia de pêssego. Temos a fruta e logo em seguida a gente obteve a geleia feita da fruta. Misturas homogêneas e misturas heterogêneas. Observe a fotografia ao lado. Você acha que a água mineral é uma mistura? Sim ou não? É, né, pessoal? Caso sua resposta acima seja sim, você consegue identificar visualmente os componentes dessa mistura? Dá pra gente saber quais são as misturas da água mineral olhando? Claro que não, né, pessoal? Em algumas misturas, não conseguimos identificar visualmente seus componentes, como na vitamina preparada pela mãe de Jéssica e na água mineral. Elas são chamadas misturas homogêneas. Quando nós não conseguimos identificar
Quais as misturas, quais os componentes daquela mistura, elas são chamadas homogêneas. Gente, homogêneas, não conseguimos identificar quais são os componentes daquela mistura. Eles se misturam de uma forma que a gente não consegue identificar olhando, certo? Visualmente. Embora não seja possível identificar visualmente, a água mineral é composta por diferentes componentes. Observe abaixo. Aí nós temos aqui, ó, no rótulo da água, a composição dela, tá? Rótulo da garrafa de água mineral. Toda e qualquer coisa que você for comprar, lá no rótulozinho tem a composição dessa coisa que você comprou. As ligas metálicas são materiais compostos por dois ou mais elementos e que, em geral, são exemplos de mistura homogênea. O aço inox é uma liga metálica. Aí nós temos aqui, ó, o canudo de aço inox. O aço inox é uma liga metálica utilizada na fabricação de peças de carro e utensílios domésticos, como panelas e talheres. Você consegue identificar visualmente o componente que forma essa bebida? A gente vê aqui, ó, dentro dessa bebida, gente, a gente observa, nós vemos os bloquinhos de gelo e nós vemos o suco, né? O suco de laranja com gelo é um exemplo de mistura heterogênea. Alguns de seus componentes, como o gelo, pode ser identificado visualmente a olho nu. Nas misturas heterogêneas, em geral, é possível identificar visualmente diferentes componentes. O granito, por exemplo, é uma mistura sólida em que é possível identificar visualmente 3 componentes. Quais são os componentes que a gente pode identificar no granito? A mica, o feldespato e o quartzo. Tá bom, gente? Ó, granito. O granito pode ser utilizado na fabricação de pisos, de pias, de banheiro e de cozinha, de objetos de decoração, entre outros. Então, quando nós não conseguimos identificar nenhum dos componentes da mistura, ela é chamada de homogênea. Quando a gente consegue identificar pelo menos um dos componentes, e isso, gente, a olho nu, ela é chamada de heterogênea, tá bom? Em algumas misturas heterogêneas, no entanto, não é possível identificar os componentes a olho nu. Nesses casos, é preciso o uso de um microscópio. O leite é uma mistura heterogênea, formada por vários componentes, como proteínas e gorduras. Quando observamos uma amostra de leite, no microscópio é possível identificar esses componentes. Isso, gente, o leite, a gente só consegue identificar os seus componentes quando nós colocamos no microscópio, tá bom? Gordura no leite, imagem obtida por microscópio e ampliada cerca de 1.625 vezes. Muitas vezes, né? A água como solvente. No ano de 2010, um grande vazamento de petróleo ocorreu no mar, próximo ao México, aos Estados Unidos, formando uma grande mancha sobre a água, como mostra a imagem ao lado. Por que se formou essa camada de óleo sobre a água? Gente, a água, ela não se mistura com óleo, certo? A água, como solvente, ela é usada para dissolver várias composições. Só o óleo que ela não se mistura. Se você colocar água e sal, água e açúcar e mexer, você obtém a composição dela e você não consegue distinguir. Ela é uma mistura heterogênea, é verdade? Quando você consegue... Não, heterogênea não, gente. Desculpa, ela é uma mistura homogênea, quando a gente não consegue distinguir. Heterogênea quando a gente consegue, né? A água é capaz de dissolver diversos componentes sólidos, líquidos e gasosos. Por isso, ela é chamada de solvente universal. A água é chamada de solvente universal. No entanto, alguns componentes não são dissolvidos na água. Observe as duas misturas abaixo. Aí nós temos aqui, pessoal, ó. Gente, misturas homogêneas, não conseguimos distinguir os componentes. Misturas heterogêneas, nós conseguimos distinguir pelo menos um dos componentes. E nós temos aqui, gente, ó, a nossa atividade, página 223 e página 224. Bons estudos!